Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do TIT, do dia 9 de fevereiro de 2023. Eu agradeço a presença de todos, alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do TIT. E peço, por favor, a todos que mantenham os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. Eu dou início formal à sessão, então, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram presença, então estão presentes além de mim, o Dr. Leandro Quintal, que hoje está substituindo o Dr. João Carlos Silag, quem eu agradeço a presença mais uma vez por prestigiar a nossa Câmara, Dr. João Marcelo e Dr. Ítalo, além da doutora Aline da representação fiscal. Então eu dou início formal à sessão. Nós vamos para o primeiro processo da pauta com pedido de sustentação oral, é do autuado Ferreiro do Brasil Indústria Doceria Alimentar Limitada, auto de infração 4134-214, é um recurso ordinário de minha relatoria, cuja sustentação oral foi realizada na última sessão, e eu acabei tirando o processo de pauta por algumas dúvidas que me surgiram no momento da sustentação oral. Então, eu vou partir para a leitura do voto e a gente pode aproveitar a presença do Dr. Douglas aqui para eventuais dúvidas, é, a gente já tira com ele. Eu peço um minutinho só para eu fazer o lançamento do voto e eu já começo a leitura. Bom, o voto está lançado, eu vou partir para a leitura. Como já li as acusações e já teve sustentação oral, eu vou partir do item 9 aí para direto ao voto, para não ter que ler o relatório novamente. Nos itens 1.1 e 2.2, o contribuinte é acusado de falta de pagamento de imposto devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas e de creditamento indevido do imposto destacado em notas fiscais de transferência de mercadorias importadas. No entender do FR, o real importador seria o estabelecimento do contribuinte autuado situado no estado de São Paulo, para onde as mercadorias teriam sido remetidas após o desembaraço aduaneiro, não seu estabelecimento em Minas Gerais, como constou na documentação de importação. Assim como as mercadorias não teriam, como as mercadorias não teriam circulado com destino ao estado de Minas Gerais, entendeu o EFR que o sujeito ativo para cobrar o ICMS devido por ocasião do desembaraço aduaneiro seria o estado no qual ocorre a primeira entrada física da mercadoria, o estado de São Paulo. No recurso ordinário ora analisado, alega o contribuinte em caráter preliminar a nulidade do auto de infração por ter sido lavrado com base em mera presunção em face aos princípios da verdade material e da motivação, pois o lançamento tributário teria sido lavrado mediante conclusões perfunctórias e sem embasamento fático, eis que, baseados em juízo de mera probabilidade, as presunções não constituem prova. Fecha aspas. Fecha aspas, desculpa. Contudo, ao contrário do alegado, percebe-se que o relato infracional está devidamente descrito e comprovado, assim como os dispositivos legais supostamente infringidos, contendo aí todos os requisitos do artigo 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13.457/2009, o que inclusive viabilizou os argumentos de defesa e recurso apresentados
utilizados pelo contribuinte para combater especificadamente os fatos postos, razão pela qual afasta-se referida argumentação de nulidade. Com relação ao mérito, alega o contribuinte, entre outras coisas, que o ICMS incidente, abre aspas, que o ICMS incidente na importação das mercadorias, ICMS importação, a ser recolhido por ocasião do desembaraço aduaneiro é devido ao estado em que é localizado o real importador. Assim entendido, aquele que promove às suas custas a importação das mercadorias e as faz ingressar juridicamente em operação que guarda fidelidade à ocorrência econômica dos fatos em seu estabelecimento, exatamente em decorrência das operações que realiza, nos termos do entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário com agravo número 665134 de Minas Gerais, o tema 520. Aponta ainda que seu estabelecimento paulista atua apenas como operador logístico, sendo que as mercadorias são enviadas para um armazém geral em razão das condições especiais de armazenagem que exigem, sendo que seu estabelecimento de Minas Gerais é quem detém toda a capacidade financeira e fabril de suas operações, enquadrando-se, portanto, como destinatário legal e real importador das mercadorias. Com relação ao ICMS importação, a Constituição Federal regula em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, alínea A, que o imposto incidente sobre a entrada de um bem ou mercadoria importada do exterior cabe ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário. Conforme exposto pelo contribuinte, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no julgamento do recurso extraordinário com agravo número 665134, por unanimidade e sob a sistemática de repercussão geral, no sentido que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado membro na qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação quem deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência do domínio, é o tema 520. Assim, a partir de referido entendimento, conclui-se que o local do desembaraço aduaneiro, bem como o fato da mercadoria sair diretamente do recinto alfandegário para outro estabelecimento, ainda que situado em um estado diverso daquele em que é sediado o real importador, são critérios alheios à definição do sujeito ativo da obrigação tributária. Esta, na verdade, vincula-se ao estado de localização do destinatário final da operação de importação, assim entendido aquele como da causa circulação da mercadoria, que é o destinatário legal da operação e contribuinte do ICMS importação. Tal entendimento já foi corroborado pela Câmara Superior desse egrégio TIT, nos autos do auto de infração 3.160.178 e auto de infração 4.014.908. Nos presentes autos, há elementos suficientes que demonstram que o estabelecimento mineiro do autuado matriz é onde se localiza sua fábrica, onde de fato opera suas atividades fabris, operacionais, financeiras, entre outras. Ademais, também evidenciam que o estabelecimento paulista atua apenas em funções administrativas, operador logístico, e que as mercadorias importadas foram enviadas para armazém geral, temporariamente, em função da exigência de estocagem que as mercadorias necessitam antes de serem encaminhadas à fábrica. Todos os documentos acostados pelo contribuinte em sede de defesa, afirmados pelo laudo também trazido pelo contribuinte, demonstram tais fatos com clareza. Logo, entendo que está plenamente provado nos autos que o estabelecimento de Minas Gerais é o real destinatário econômico das mercadorias importadas, importação própria, e que, portanto, deve ser considerado destinatário legal das mercadorias, cabendo o ICMS importação àquele Estado. Aliás, em caso idêntico ao presente, assim decidiu a quarta Câmara Julgadora, por unanimidade. Eu citei umas partes dessa decisão, eu vou ler só o que eu grifei aqui, que fundamentados os documentos que estão acostados aos autos, inclusive citados no relatório circunstanciado, o estabelecimento industrial da recorrida em Minas Gerais foi quem figurou como destinatário legal das mercadorias importadas e deu primeira destinação econômica para essas mercadorias. Aí no terceiro parágrafo eu também citei que, além de ser destinatário legal das mercadorias importadas, foi o estabelecimento industrial mineiro, e não o paulista, quem deu a destinação econômica às mercadorias, e justificou a importação, já que sua passagem pelo estado de São Paulo teve como único objetivo a armazenagem em condições especiais de temperatura. Fecho aspas, volto ao voto. Tal decisão tornou-se definitiva, tendo em vista que houve apresentação de parecer pela douta representação fiscal no sentido de não recorrer de referida decisão. Logo, em respeito ao entendimento firmado pelo STF e pelo posicionamento já adotado por este tribunal em outros casos dessa matéria, bem como pelo conjunto probatório constante nestes autos, entendo que não é devido ICMS importação ao Estado de São Paulo, uma vez que o destinatário legal das mercadorias se encontra em outra unidade da Federação, razão pela qual voto pelo cancelamento da cobrança feita no item 1.1.
Uma vez considerado o destinatário legal das mercadorias importadas do estabelecimento de Minas Gerais, o contribuinte autuado, as operações de transferência entre a matriz mineira e a filial paulista também foram, por consequência lógica, regulares, e assim também não merece prosperar a glosa dos créditos CMS consignada no item 2.2 do AIM, que também deve ser cancelado. Tendo em vista o cancelamento dos itens constantes, de todos os itens constantes neste AIM, deixe de analisar as demais questões trazidas pelo contribuinte em recurso ordinário, reservando ao direito de fazer caso seja voto vencido. Antes, pois, conheço o recurso ordinário e dou-lhe provimento, reformando na íntegra a decisão de primeira instância administrativa com o cancelamento do presente AIM. É como voto, abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Nenhuma manifestação. Então, não havendo manifestações, eu vou encerrar os debates e verificar quórum de votação. Todos confirmaram, inicio votação. Todos votaram, encerro votação. Então, Dr. Douglas, meu voto foi acompanhado à unanimidade no sentido de conhecer integralmente e dar provimento ao recurso ordinário. Agradeço a presença no dia de hoje, desejo um bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Assim, encerramos o julgamento do caso Ferreiro do Brasil Indústria Doceria Alimentar Limitada. Próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é do autuado ABV Farmacêutica Limitada, auto de infração 4138879. É um pedido de retificação de julgado, de relatoria do Dr. Ítalo, a quem eu passo a palavra para a leitura de sustentação, para a leitura do relatório, e depois nós passamos a palavra para o Dr. José Flávio para a sustentação oral. Por favor, Dr. Ítalo. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. De fato, trata-se aqui de um pedido de retificação de julgado. Foi interposto em face de decisão proferida pela 11ª Câmara Julgadora, em voto condutor de lavra do Dr. João Carlos Silag. O peticionário ele foi autuado por 3 acusações, uma delas deixar de pagar o ICMS, apurado aqui por levantamento fiscal. Há também uma acusação de crédito indevido, por meio de escrituração de emissão própria na entrada de mercadorias importadas do exterior, quando a importação era abrangida por uma isenção nos termos do anexo único do convênio ICMS 9 de 2007, voltados para medicamentos. E há também uma infração relativa a efetuar emissão de notas fiscais com inobservância de requisito regulamentar, uma vez que os referidos documentos foram emitidos sem a identificação das mercadorias por código de produto nos itens de cada um dos documentos fiscais. Postas essas acusações em julgamento, o processo foi julgado em primeira instância, mantido o auto de infração, foi objeto de recurso ordinário, que foi distribuído para a 11ª Câmara, que decidiu unanimemente pelo desprovimento do recurso ordinário. Dessa decisão, o recorrente apresentou tanto o pedido de retificação de julgado como o recurso especial que encontra-se sobre estado de admissibilidade. Como não há mais 11ª Câmara, o pedido de retificação de julgado foi distribuído livremente, a mim, sem prevenção, e acredito que é o suficiente como relatório, presidente. Obrigado, Dr. Ítalo. Passo a palavra, então, ao Dr. José Flávio Pacheco para a sustentação oral. Bom dia, doutor Ítalo, doutor Paulo, doutor Leandro, doutor João Marcelo, doutora Aline. Trata-se mesmo de auto de infração lavrada contra a ABV Indústria Farmacêutica, né? Realizada essencialmente por levantamento fiscal. Né? Basicamente, a fiscalização questionou operações de remessa e retorno de itens importados pela ABV empregados em estudos clínicos, em pesquisas clínicas registradas e aprovadas pela Anvisa.
A fiscalização, em resumo, olhou notas fiscais de remessa e de retorno, estanques dentro do mesmo ano, e não tendo aparentemente identificado a conciliação, né, do que foi e do que voltou, encontrou o movimento tributável e autuou a AB, né? Tratando aqui do erro de fato propriamente dito, né, que é o cabimento do pedido de retificação. No caso concreto, a fiscalização se iniciou já no final de 2020 e depois de ter solicitado esclarecimento sobre a aplicação da isenção na importação de um determinado item, lá, um determinado medicamento, objeto de estudo, e tendo recebido ali esclarecimento por parte da AB, expediu um auto de infração utilizando o artigo 509, né, para cobrar ICMS sobre esse movimento tributário. Então, essa questão da movimentação, ela não foi nunca, ela não foi objeto de esclarecimentos ou de solicitações adicionais à AB. E aí, ao decorrer do processo, a empresa, a recorrente aqui, a requerente, ela vem explicando exaustivamente as suas operações. Por ocasião do recurso ordinário, a hora requerente trouxe um laudo técnico elaborado por empresa de auditoria independente, a BDO Consultores, o qual corrobora aqui as suas alegações, né? Ao contrário do que diz a decisão de segunda instância, né? Que a decisão basicamente diz que a requerente não teria comprovado o retorno das mercadorias remetidas para armazenagem, que a fiscalização não teria obrigatoriedade de fiscalizar em conjunto o armazém geral, e que os argumentos dispendidos pela recorrente, na ocasião recorrente, né, seriam insuficientes, né, para afastar o trabalho fiscal. O primeiro ponto, que já é que salta aos olhos, é que um dos itens importados e utilizados pela hora requerente nos estudos clínicos, ele está amparado pelo Convênio 9 de 2007, né, internalizado pelo artigo 130 aqui do anexo 1º do regulamento de ICMS, é o bortezomib. Então, ainda, já estou trazendo aqui o argumento subsidiário, mas ainda que se prevaleça a acusação contra a aplicabilidade do movimento fiscal, a isenção sobre esse medicamento tem que ser reconhecida, não se pode formalizar a exigência de ICMS sobre esse item. E aqui, nesse ponto específico, já se percebe a falta de análise do laudo por parte da 11ª Câmara Julgadora, porque isso sequer foi atacado na decisão. Apesar de estar lá uma conclusão expressa no laudo, né, quesito número 1 das conclusões, né, que seria suficiente para reduzir o principal autuado de R$ 5.450.000 aproximadamente para R$ 4.285.000. Então, aí já é uma redução significativa do valor autuado, né? Em relação ao laudo propriamente dito, né, que também existem 2 ou 3 linhas bastante genéricas na decisão de segunda instância sobre o laudo, a conclusão da BDO ela é bastante dura aqui em relação ao trabalho fiscal. O auto de infração ele abrange, né, 2 períodos. Então, para o exercício de 2016, do total autuado de R$ 1.676.000, sobrariam divergências passíveis de autuação de 42.000, né, 760. Né? E para o ano de 2017, de R$ 390.000, frente ao total autuado de R$ 3.773.000. Então, isso representa uma redução do valor total autuado de aproximadamente 90%. Então, aqui a requerente, fazendo um trabalho sério, não está só querendo afastar o auto de infração,
completamente, mas está indicando aqui, ainda que se admita alguma infração, cometimento de alguma infração, ela tem que ser determinada e apontada na sua real extensão. Então, isso evidencia aqui o excesso da fiscalização. E aí vale a pena trazer também outro aspecto que é relevante, desculpa, que é relevante trazer aqui. Se considerar para 2017 as isenções do Bortezomib, que eu acabei de mencionar no quesito 1 da conclusão, juntamente com a conciliação da movimentação fiscal realizada pela BDO, o valor exigível de 2017, dos R$ 3.773.000, sobrariam R$ 464, ou seja, 99,99% daquele montante seria afastado, teria a comprovação da sua movimentação de que não teria havido saída sem nota fiscal. E uma coisa que, já questionando um pouco aqui o procedimento da Fazenda, que chama a atenção, é a forma como esse trabalho foi conduzido. Fica parecendo que, ao se aproximar o prazo decadencial por exercício de 2016, a fiscalização se assoberbou, trabalhou rápido e usou o procedimento de levantamento fiscal sem muita técnica. Especialmente pelo fato da empresa ser beneficiária, né, ou estar classificada no programa Nos Conformes como contribuinte a mais. É uma empresa que tem alto grau de aderência sob a perspectiva de suas obrigações acessórias, tem um alto grau de adimplência e também atende lá o Know Your Client. Ela tem um trato especial aí com seus fornecedores. Tendo essa classificação, veja que a decisão recorrida, a decisão contra a qual a requerente aqui está manejando esse pedido, ela vem trazendo coisas de, olha, não cabe mais espontaneidade, porque o procedimento fiscal já teria sido iniciado. E não é disso que nós estamos falando, não é disso que se trata. Se trata aqui de um dever de trato continuado entre fisco e contribuinte, aprovado pela Lei Complementar 1320, que garante um direito ao contribuinte classificado nessa posição aqui pelo próprio fisco, de apresentar uma defesa prévia, de se autorregularizar. É uma norma impositiva, editada pelo Estado de São Paulo, aprovada, que tem por finalidade privilegiar, sim, contribuintes com alto grau de aderência e adimplência, relevantes para o Estado de São Paulo sob todas as perspectivas de arrecadação, de atendimento à fiscalização e tudo mais, e que deve ser observado. Então, aqui já salta aos olhos o fiscal, de forma sem justificativa, ter utilizado o próprio procedimento de levantamento fiscal sem ter dado qualquer oportunidade ao contribuinte de esclarecer qualquer tipo de suposta irregularidade que ele possa ter identificado por meio do levantamento. Né? Então, especificamente em relação a esse primeiro item do levantamento fiscal, deve ser considerada a real movimentação, o laudo apresentado pela BDO, né, que comprova que 90 e tantos % do valor autuado ele é inexigível, porque não existe essa presunção de saída sem nota. Né, o laudo afasta essa presunção, que ela é relativa. Né, tem que se reconhecer a aplicação da isenção ao item Bortezomib, né, e considerar aqui a inaplicabilidade desse procedimento para autuar a ABV, né, dada a sua classificação nos conformes. Em relação à glosa de crédito, é um tema já conhecido e antigo aqui no Estado de São Paulo. A fiscalização, a requerente importou um produto com isenção do convênio 09, indevidamente destacou o ICMS e tomou crédito. Então, está sendo glosado esse crédito. Né? Mas a fiscalização não considera que a requerente sempre manteve saldo credor em volume superior àquele crédito que está sendo glosado agora. Então, o que a fiscalização deveria fazer era simplesmente diminuir o saldo credor da requerente e exigir aplicar uma multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, mas não cobrar um imposto para validar um crédito indevido. Né? E o último item que trata da multa isolada,
em que a fiscalização diz que não há lá a indicação precisa dos itens, o que vai dizer aqui é que o entendimento da requerente é que isso sequer seria exigível, porque são produtos em estágio preliminar de utilização, ou seja, a ABV não pode comercializar esses itens. Eles estão em fase de estudos e pesquisas clínicas, com centros credenciados e estudos registrados. Não são, a rigor, mercadorias que sejam comercializáveis com terceiros. Então, se tratando de um estudo clínico variadas fases, digamos assim, a ABI entende que essa multa é indevida, e tanto é indevida que as fiscalização conseguiu identificar os itens e lavrar o próprio auto de infração, não houve qualquer embaraço na fiscalização nesse aspecto. Então, são esses pontos que a requerente quer trazer ao conhecimento dessa Câmara, para que seja considerado esse pedido de retificação de julgado. Muito obrigado. Obrigado, doutor José Flávio, pela sustentação oral. Eu retorno a palavra, então, ao relator, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Repito aqui que esse feito foi distribuído originalmente à 11ª Câmara Julgadora, que decidiu por conhecer o recurso ordinário e negar-lhe provimento. Daquela decisão, o peticionário apresentou o presente pedido de retificação de julgado às folhas 625 e 631. Argumento peticionante, em síntese, que aqui leio por ser relevante, abre aspas, a decisão retificanda se apoia em argumentos genéricos e sem lastro nos fatos, sustentando que a requerente não teria comprovado o retorno das mercadorias remetidas para armazenagem, não haver obrigatoriedade de fiscalização conjunta com o armazém World Courier, porque o trabalho de fiscalização goza de presunção relativa, cabendo ao contribuinte se defender adequadamente, que os argumentos despendidos não apresentaram as notas fiscais de suporte correspondentes e a inexistência de identidade entre itens remetidos e retornados. Quanto ao laudo apresentado, a decisão retificanda não dedica mais que 3 ou 4 linhas, alegando de forma totalmente genérica e sem profundidade técnica que, apesar do esforço para desconstituir parcialmente acusações, esbarra nas alegações da fiscalização que as premissas não inovam o recurso, de modo que, apesar de sua tempestividade, foi examinado, mas não logrou êxito em afastar as acusações, fecho aspas. Conforme remansosa jurisprudência administrativa, digo eu, teremos erro de fato quando, na decisão, se considerar existente um fato que não existiu ou inexistente um fato que efetivamente existiu. Digo que não é o que se nota no caso em apreço, não se caracterizando como erro de fato a mera razão decisória empregada pelo relator, corporificando seu livre convencimento motivado, chancelado aqui à unanimidade. Nesse sentido, a Câmara Superior desse TIT recentemente decidiu, e aqui leio só as passagens grifadas, que retificação de julgado como remédio para reparação de erro de fato, ou seja, quando a deliberação é tomada pressupondo a existência de um fato inexistente ou ao contrário. A inadequação da apreciação de provas é erro iuris, que no âmbito do contencioso administrativo paulista não comporta correção mediante pedido de retificação de julgado. Erro capaz de autorizar retificação não é o de julgamento, mas de percepção que antecede admitindo fato inexistente ou ignorando existente. Declarar aí aqui foi acolhido o recurso ausentável para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando a devolução dos autos para novo julgamento. Volto ao voto. Embora o peticionário arquitete seu PRJ, na tentativa de amoldar seus fundamentos ao erro de fato, não vislumbra que a decisão retificanda, salvo melhor juízo, considerou a existência de um fato que não existiu ou a inexistência de um fato que efetivamente existiu. Vez que a decisão, concorde-se ou não, expôs as razões de seu convencimento, não havendo indícios de ter considerado um fato inexistente como existente ou vice-versa, mas sim exprimiu sua convicção, erigida através dos fatos narrados, provas trazidas e outros elementos, extrínsecos ou intrínsecos, que se agregam na formação do convencimento do julgador. Ao defender o peticionante que, abre aspas, fica evidente a falta de cuidado da decisão contra a qual ora se surge ao analisar o laudo,
e não apresentar os motivos pelo qual ele seria aplicado, e justamente por isso não se pode admitir que essa decisão prevaleça sob pena de flagrante violação dos princípios que regem o processo administrativo, fecho aspas, acaba por evidenciar que os supostos erros de fato traduzem-se em verdade, em mero inconformismo da interessada, pretendendo-se aqui o rejulgamento do feito à luz de suas premissas defensivas. A eventual inadequação na apreciação das provas, a eventual omissão no enfrentamento de argumentos essenciais ao deslinde do feito, ou a suposta deficiência ou insuficiência de fundamentação, não se confundem com o conceito de erro de fato e, por conseguinte, não autorizam o manejo do PRJ para o fim que aqui se pretende. Se houve equívoco na decisão retificanda, como defende a peticionante, e aqui não se faz esse juízo de valor, caberia ao interessado manejar o recurso cabível à espécie, como de fato fez, apresentou recurso especial que encontra-se sobrestado e cuja judicância não mais pertence a essa instância recursal. Entendo, portanto, que por não haver erro de fato, o PRJ não merece conhecimento e foi assim que votei, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara para debates. Peço a palavra para parabenizar o doutor Ítalo pelo voto e dizer que já vou acompanhar. Eu também vou acompanhar o doutor Ítalo, independente do mérito, que eu acho que aqui eu nem entro no mérito, mas a Câmara Superior realmente tem tido uma visão cada vez mais, não digo restrita, mas uma interpretação um pouco mais literal realmente do PRJ, que é só essa questão de erro de fato, ou seja, considerar fato existente como inexistente ou inexistente como existente. E não me parece o caso aqui desse PRJ, então eu vou acompanhar o doutor Ítalo. Alguém tem mais alguma manifestação? Então, não havendo mais manifestações, eu vou encerrar os debates e verificar a quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, doutor José Flávio, por esse motivo processual aí, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado à unanimidade, no sentido de não conhecer o pedido de retificação de julgado. Obrigado. Eu que agradeço a presença no dia de hoje. Desejo um bom dia. Bom dia a todos. Um abraço. Um abraço. E assim nós encerramos o julgamento do caso Abvi Farmacêutica Limitada. O Gelson me passou agora há pouco, houve um pedido de última hora de sustentação oral, que é do caso do autuado Fera Lubrificantes Limitada, auto de infração 4138997, pedido de sustentação oral pela doutora Natália Neves Dantas, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Natália. Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia, Na tudo verdade, bem? eu vou só acompanhar o julgamento. Então Para acompanhar. tá bom, sem problemas, como a senhora preferir. Então nós vamos para o processo do Fera Lubrificante Limitada, auto de infração 4138997, também um pedido de retificação de julgado de relatoria do doutor Ítalo. Como não vai ocorrer a sustentação oral, peço ao doutor Ítalo partir direto para a leitura do voto. Obrigado, presidente. Aqui também é um pedido de retificação de julgado, também distribuído originalmente à 11ª Câmara Julgadora, também voto condutor do Dr. João Carlos Silag, que decidiu por conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento. Daquela decisão foi apresentado esse pedido de retificação de julgado, que foi, a princípio, admitido pela presidência e distribuído aqui livremente. Argumenta a peticionante que o acórdão incorreu nos seguintes vícios de omissão e erros de fato. Respaldou a atribuição de responsabilidade por substituição tributária transferida recorrente por meio de ato monocrático, sem dizer uma palavra sobre os pressupostos fáticos e jurídicos que motivariam tal ato, a inadimplência contumaz,
Omitiu-se sobre a alegação recursal de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo que impôs regime especial, ignorou o conceito de inadimplência contumaz, não houve exegese sobre os dispositivos invocados pelo auto de infração, tampouco a subsunção do fato concreto às respectivas normas jurídicas, ignorou que os débitos da requerente estão todos com exigibilidade suspensa e, por fim, num completo equívoco, afirmou que a requerente ajuizou a ação tal para discutir regime especial que fundamentou a autuação e a requerente nem sequer é parte nesse processo, fecho aspas. Quanto aos pontos recursais relevantes, destaques que o relator, por ocasião do recurso ordinário, assim se pronunciou, e aqui eu transcrevi parcela do voto do Dr. Silag, de modo a demonstrar que alguns pontos estavam se enfrentados. Volto a dizer que a jurisprudência administrativa define o que é erro de fato, já me pronunciei no voto anterior, e digo que não é o que se nota aqui, na maior parte das alegações, não se caracterizando como erro de fato as meras razões decisórias empregadas pelo relator, que corporificou aqui o seu livre convencimento motivado. Embora o peticionário arquitete seu PRJ para denunciar esse suposto erro de fato, não vislumbro que a decisão retificanda, salvo melhor juízo e a exceção de um único ponto, considerou a existência de um fato que não existiu ou a existência de um fato que não considerou a existência de um fato que não existiu ou a inexistência de um fato que efetivamente existiu. Digo que a decisão ela expôs seu convencimento através de tudo que foi apresentado como provas e fatos. Ao defender o peticionante que o acórdão, quando não se limitou a reproduzir trechos da decisão de piso, transitou ao largo da tese de defesa sem enfrentá-la ou desconstituí-la, exercendo seu direito de defesa, digo eu que acaba por evidenciar que os supostos erros de fato se traduzem em verdade em mero inconformismo da interessada, pretendendo-se aqui o rejulgamento do feito à luz de suas premissas. Em remate, os primeiros 5 pontos de folhas 2776, tido como erro de fato, não se materializam como tais, evidenciando-se a tentativa de rediscutir nessa instância o que foi debatido e julgado. A eventual inadequação dessa apreciação das provas, eventual omissão, deficiência ou insuficiência de fundamentação, não se confundem com o erro de fato e não autorizam, por consequência, o PRJ. Se houver equívocos na decisão recorrida, caberia ao interessado manejar o recurso, como de fato fez, e cuja adjudicância não mais pertence a essa instância recursal. Quanto ao último ponto, argumento peticionário que a decisão retificanda, num completo equívoco, afirmou que a requerente ajuizou a ação número tal, para discutir o regime especial que fundamentou a autuação. Nesse sentido, anote-se que a decisão pronunciou-se afirmando que, na ação judicial, o autuado obteve decisão desfavorável à sua pretensão de afastar a aplicação do regime especial ex officio proferido pelo TJ, folhas 2766. Aqui sim há um erro de fato, visto que a decisão retificanda considera existente um fato que não existiu, que foi o ajuizamento pela recorrente de ação judicial, cuja pretensão seria afastar a aplicação do regime especial de ofício. Conforme demonstrado pelo peticionário às folhas 2777 e conferido por ex-julgador, a ação judicial tal foi distribuída por empresa totalmente distinta da recorrente, não se confirmando a afirmação da decisão retificando no sentido que a recorrente também recorreu do regime especial na esfera judicial, recebendo decisão que lhe foi desfavorável. Entendo, portanto, que o PRJ de folhas tal admite parcial conhecimento e na parte conhecida provimento, reconhecendo o erro de fato na porção que afirma que na ação tal o autuado obteve decisão desfavorável à sua pretensão. Trata-se de fato considerado como existente, mas que inexiste. No entanto, a admissão de tal erro de fato em nada desqualifica a decisão retificando, anotando-se que, quando muito, a afirmação acerca da existência de ação desfavorável ao peticionário compõe fundamento da decisão retificanda como obter dictum, ou seja, um mero reforço argumentativo não se traduzindo na verdadeira decisão de decidir, qual seja,
o reconhecimento do descumprimento pela recorrente do dever de recolher o ICMS devido por substituição tributária decorrendo da imposição de regime especial ex officio, que já vigorava em período anterior aos fatos geradores objeto da autuação. Em outras palavras, a supressão da afirmação tida como equivocada, tida como erro de fato, em nada altera as conclusões e o dispositivo da decisão retificanda, arrimada em clara e suficiente fundamentação. Admite, portanto, a ocorrência de um único erro de fato, que aqui eu estou sanando, mas preserva-se a decisão retificanda, eis que suficientemente motivada. Diante de todo exposto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, eu estou conhecendo parcialmente o pedido de retificação de julgado, dando-lhe provimento nessa parte para corrigir esse erro de fato relativo a essa afirmação equivocada, mas sem efeito infringente, de modo que eu conheço e nego provimento ao recurso ordinário como originalmente decidido. É assim que voto, presidente. Vou registrar o voto. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara para debates. Tem manifestações? Eu vou... Doutor Leandro? Não, eu gostaria só de parabenizar o doutor Ítalo. Vou acompanhá-lo. Perfeito, a gente também já debateu esse assunto. Não basta que haja o erro de fato, ele tem que ter influenciado diretamente na decisão. Nesse caso, me parece que há, de fato, há o erro de fato, mas que não foi determinante para a conclusão da decisão retificanda. Então, por isso também vou acompanhar o doutor Ítalo. Presidente, já registrei para que fique claro, pedido de retificação conhecido parcialmente e parcialmente provido, né, por conta desse erro de fato identificado, mas o recurso ordinário foi conhecido e não provido como o voto original. Perfeito, doutor Ítalo. Então, não havendo mais manifestações, eu vou encerrar os debates e verificar quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, doutora Natália, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao PRJ, mas sem alterar o resultado do julgamento original. Agradeço a presença e desejo um bom dia. Tá certo, eu agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Então, assim nós encerramos o julgamento do Fera Lubrificantes Limitado. Vamos para o próximo processo da pauta. É do autuado Móveis Regiane Junqueirópolis Limitada, auto de infração 4074837, recurso misto de relatoria do Dr. João Marcelo. Como não há sustentação oral, peço ao Dr. João Marcelo já partir direto para o voto. Por favor, Dr. João Obrigado. Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Por gentileza, abre para a edição, procurar a última versão. Agradeço. Acho que está aberto, Dr. João Marcelo.
Está desligado o microfone, João Marcelo. Opa, obrigado. Obrigado, Leandro. Então, vou passar a leitura do voto. Trata-se de recurso de ofício, né? Parecer as folhas tais e recurso ordinário, as folhas tais ofertado pelo contribuinte, e face de decisão da primeira instância, as folhas tais que julgou parcialmente procedente presente AIN, lavrado em virtude da infração abaixo descrita. Infração relativa ao pagamento de imposto. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 212.736,24 no período de janeiro de 12 a 31 de 12 de 2013, decorrente de operação de saída de mercadoria tributada, emitida do fisco, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do RIC 00, conforme se demonstra pelas fichas de conclusão fiscal e pelas cópias dos documentos juntados. O ano foi de 2012, receita bruta omitida no valor de R$ 931.868, alíquota de 18%, ICMS devido R$ 167.736,24. No ano de 2013, receita bruta omitida de R$ 250 mil, alíquota de 18%, ICMS devido R$ 45 mil. A infringência foi ao artigo 58 e 87 do RIC 00 e a multa foi capturada no artigo 85, inciso 1ª linha A do ICMS, da lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJ-UJ, presidente prudente, considerou que as operações desenvolvidas pela autuada, venda de imóveis, NCM e tal, estariam sujeitas à alíquota de 12%, sendo essa alíquota que deveria ser aplicada para fins de levantamento fiscal. Não obstante o acima exposto, a decisão recorrida asseverou ainda que há erro de acusação no lançamento de ofício, não sendo admitido que a acusação de falta de pagamento do imposto seja fundamentada em algo juridicamente inexistente, em caso, no ativo fictício. Por fim, a decisão de primeira instância administrativa deixou de acolher os argumentos da autuada acerca da necessidade da limitação de juros de mora até o limite da taxa Selic, asseverando, para tanto, que os juros foram calculados nos termos da legislação. Com efeito, a DTJ-UJ de presidente prudente julgou parcialmente procedente o AIN, conforme dispositivo transcrito abaixo. Ante o exposto e por tudo, o mais dos autos consta e complementa a decisão anterior, julgo parcialmente procedente o AIN inicial por infração aos artigos 58 e 87, ambos do RIC 00, reduzo a multa proposta com base no artigo 85, inciso 1, a linha A da lei do ICMS para o valor de R$ 147.239, sem prejuízo do recolhimento do imposto exigido, e também reduzindo para o valor de R$ 129.472,56, expresso em valores originais. Em virtude da decisão acima mencionada, a representação fiscal apresentou parecer em recurso de ofício, as folhas. Oportunidade na qual asseverou que a aplicação da alíquota de 12% ou 7% para fins de levantamento fiscal não encontra previsão legal. Não obstante o acima exposto, com relação à parcela relativa ao ativo fictício, argumentou que, embora a legislação não traga previsão específica acerca de sua utilização para fins de levantamento fiscal, é facultada a utilização de outros indícios, concluindo, ao final, que mesmo que o termo tenha sido incorretamente utilizado, caberia ao julgador corrigir o lançamento de ofício ou determinar a supressão das irregularidades existentes. Assim, a representação fiscal requereu o restabelecimento integral do AIN. Por sua vez, em seu recurso ordinário, a autuada apresenta as seguintes alegações e apertada síntese. A existência de passivo fictício não pode ser tomada como presunção de realização de operação de saídas tributadas pelo ICMS, não houve comprovação documental da vinculação das divergências contábeis e a suposta omissão de vendas efetuadas, faz-se necessário limitar os juros de mora até o limite legal, a Selic. A contribuinte não fez protesto por sustentação oral das suas razões, requereu o provimento do apelo. Ato contínuo, o contribuinte apresentou ainda suas contrarrazões ao recurso de ofício, defendendo a possibilidade de adoção de alíquotas diferenciadas para fins de levantamento fiscal, requerendo assim o não provimento do recurso de ofício às folhas. Por fim, a representação fiscal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário, requerendo a reforma parcial da decisão, com a aplicação da súmula 10 do Tribunal de Impostos para limitar os juros aplicados à Selic. Não havendo outros requerimentos do fim do relatório, passa a decisão. Voto. Trata-se de auto de infração relativa à acusação de falta de pagamento do ICMS no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, 31 de dezembro de 2013, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas do fisco apuradas por meio de levantamento fiscal item 1. Em sede de recurso, a representação fiscal assevera que a utilização de alíquotas diferenciadas de 7% ou 12% para fins de apuração de falta de recolhimento
de imposto por meio de levantamento fiscal não encontra a previsão legal. Por seu turno, o contribuinte alega que em atividade principal a fabricação de imóveis, tendo certo nos termos do artigo 34, parágrafo 1º, item 19, a linha B da Lei 6.374 de 89, a alíquota aplicável para tais operações é 12%, sustentando assim o acerto da decisão recorrida. Acerca desse ponto, e conforme bem destacado pela representação fiscal, utilizar uma alíquota menor, mesmo em casos que o contribuinte opera com alíquotas de 12% ou 7%, não encontra previsão nem embasamento legal. Isso porque a legislação vigente determina expressamente que o imposto devido sobre a diferença apurada e levantamento fiscal deve ser calculado mediante aplicação da alíquota de 18%, ressalvada a consideração de alíquota maior se o contribuinte tiver aplicado qualquer operação ou prestação de serviço sujeita à alíquota maior. Por outro lado, embora de fato existam precedentes na jurisprudência em sentido contrário, entendo que não é possível aplicar uma alíquota menor para apuração do imposto devido, por se tratar de operações que foram omitidas ao fisco, ou seja, sem as correspondentes emissões de documentos fiscais, sem as suas respectivas escriturações, de modo que não se sabe se as mercadorias cujas operações foram omitidas ao fisco teriam alíquota de 12% ou 7%. Em outros termos, a alíquota de 18% utilizada na autuação fiscal é aquela prevista no parágrafo 4º do artigo 74 da Lei 6.374/89, reproduzido pelo parágrafo 4º do artigo 509 do RICM 00, que dispõe que o imposto devido sobre a diferença apurada em levantamento fiscal deverá ser calculado mediante a aplicação da alíquota prevista no inciso 1 do artigo 34 do RICM, ou seja, 18%, salvo se o contribuinte tiver praticado qualquer operação ou prestação de serviço sujeito à alíquota maior. Ora, se a vontade do legislador fosse determinar a aplicação de alíquotas diferenciadas conforme a operação praticada, tal fato estaria expressamente previsto na legislação, inclusive como forma de obedecer ao previsto no artigo 111 CTN, justamente em virtude do comando previsto no artigo 74 se revestir de um meio inibitório de sonegação fiscal. De start, entende ser plenamente válido o uso da alíquota de 18% aplicado sobre a diferença apurada em levantamento fiscal. Superada essa questão, temos que a representação fiscal se insurge ainda quanto ao cancelamento da parcela da autuação relativa ao ativo fictício, sustentando, para tanto que, embora o artigo 74A da Lei 6.374/89 não traga previsão específica da aludida rubrica como hipótese de presunção de omissão de operações, há a previsão de utilização de outros indícios. Com relação a esse tópico, o contribuinte mais uma vez defende o acerto da decisão recorrida, justificando que tal figura não se presta como fato gerador de ICMS. Em seu recurso ordinário, a contribuinte também alega que o passivo fictício não pode ser tomado como presunção de realização de operações de saídas tributadas pelo ICMS. Pois bem, em que pese o acima exposto, tanto na questão do ativo fictício quanto na do passivo fictício, entendo não assistir razão à contribuinte, pois, de fato, o artigo 74 da Lei 6.374/89 prevê que o movimento real tributável de um determinado período poderá ser apurado por meio de levantamento fiscal, em que poderão ser considerados isolados ou conjuntamente os valores das mercadorias de entrada, das mercadorias saídas, dos estoques inicial e final, dos serviços recebidos e prestados, das despesas, dos outros encargos e do lucro do estabelecimento, bem como de outros elementos informativos, sendo certo que o artigo 74A9, no mesmo diploma, prevê expressamente que a referida apuração se utilize de outros indícios. Aí eu vou deixar de ler a legislação, porque eu acredito ser de conhecimento de todos, né? Da leitura dos dispositivos acima transcritos, né, que basicamente é o artigo 74 e o 74A, resta claro que os trabalhos fiscais foram iniciados em virtude das inconsistências encontradas na escrita fiscal do contribuinte, sendo irrelevante, né, a nosso sentir, a inexistência da previsão expressa acerca da expressão ativo fictício ou passivo fictício para fins de se presumir a omissão. Em relação a essa questão, a decisão de PIS enfrenta as folhas 227, a nosso entender, de maneira acertada. 30. Ao não comprovar de forma cabal que obteve o suprimento de caixa de forma legal, ao menos juridicamente, o contribuinte passou a ter o chamado passivo fictício, ou seja, alega uma dívida a qual não está comprovada, traduzindo-se em suprimento de caixa, vinda de mercadoria sem emissão de documento fiscal. Isso também ocorreu durante o ano de 2013, quando o contribuinte listou vários possíveis empréstimos do sócio da empresa, mas nada comprovou.
Uma única questão deve ser observada apenas em relação ao alegado ativo fictício, destacado em 2012, quando na realidade o que ocorreu foi uma entrada real de mercadorias pagas com valores omitidos do erário público. Mais uma vez temos é um pagamento de duas notas fiscais de emissão da empresa FAA, Representações Comerciais e Madeiras, as de número 788 e 789, emitidas e pagas em 24 de nove de 2012, e que só foi possível chegar a essa conclusão via levantamento fiscal, posto que, de acordo com os documentos da própria autuada, ela não detinha em posse numerário suficiente para fazê-lo. Socorreu-se, portanto, de vendas não declaradas. Dito isso, é de se concluir pela procedência da acusação fiscal, a qual trata de falta de pagamento de imposto decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco. Mesmo porque, independentemente do termo utilizado na ficha de identificação de ajustes das folhas 12, por exemplo, a infração restou devidamente materializada e está claramente relatada no quadro A, descrição da irregularidade, como 3 pagamentos à vista sem comprovação do desembolso numerário, totalizando R$ 102.930 apenas no dia 24 de nove de 2012. Portanto, caberia ao contribuinte, nos termos do parágrafo 2º do artigo 74A da Lei nº 6.374/89, o ônus de comprovar a contrapartida contábil do pagamento à vista indicado pela fiscalização, e assim afastar a presunção legal. Contudo, ao se limitar a se insurgir quanto às terminologias usadas pela fiscalização, não há como se afastar a presunção de omissão, devendo ser restabelecido o auto de infração conforme originalmente lavrado. E nem se argumente que não seria possível corrigir o suposto erro de acusação de ofício, como quer fazer querer a contribuinte as folhas 366, pois no caso em tela a infração está corretamente descrita e materializada, sendo perfeitamente inteligível, tanto que efetivamente impugnada. Portanto, deve ser estabelecido o lançamento original, o cálculo do imposto devido pelas operações omitidas pela alíquota de 18%, inclusive considerando as operações liquidadas à vista na data de 24 de nove de 2012, no valor de R$ 102.930, descritas como ativo fictício. Por derradeiro, quanto à redução dos juros à Selic, merece guarido o argumento do contribuinte seu recurso ordinário, já que a matéria foi resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de 6 de 22, limitou a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, se aplicando ao presente caso, visto que os fatos geradores ocorreram antes do 1 de 11 de 2017, sendo certo que a partir dessa data a FESP já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada na Lei Paulista 16.497/17, dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso do ofício e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a infração aos artigos 58 e 87 do RICN 00, decreto 45.490/00, restabelecendo o valor da multa para R$ 242.304, sem prejuízo do recolhimento do imposto exigido de R$ 212.736,24. E conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, única e exclusivamente para determinar a limitação dos juros de mora taxa Selic nos termos da súmula 10 de 2017 desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. É como voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. A palavra está aberta aí aos demais integrantes da Câmara para debates. Presidente, parabenizo o doutor João Marcelo pelo voto. Confesso que só fiquei com uma dúvida, não em relação à conclusão, né? Mas em relação a essa questão realmente da aplicação da alíquota, quando se conhece o tipo de operação. No caso, são móveis, né? E basicamente a alíquota não se trata de uma redução de base de cálculo, né? A própria alíquota é diferenciada, né? 12,7%. Não é um benefício fiscal, né? Isso. Não, a própria alíquota máxima é menor do que a alíquota padrão de 18%. E a minha dúvida, na verdade, é meramente jurídica, né? Prevalece esse tipo de alíquota quando se conhece o tipo de operação, ou vale-se a presunção, né, tida pelo artigo referente ao levantamento fiscal? Na verdade, é só uma dúvida, não sei como os colegas veem essa situação, principalmente pelo fato de que foram trazidas jurisprudências em sentido contrário. Não sei se
se isso foi apreciado meritoriamente pela superior, mas enfim, gerou essa dúvida a mim. Doutor Ítalo, é a mesma dúvida que eu tinha, porque acho que assim, a nossa posição, pelo menos dos julgamentos que eu participei, é unânime, no sentido de que se você não cumpre as obrigações acessórias, ou seja, se você não declara as operações, não dá para aplicar em levantamento fiscal o eventual benefícios fiscais, como base de cálculo reduzida, etc. Mas aqui no caso não é um benefício fiscal, é a alíquota legal. Então eu também fiquei nessa dúvida, e as jurisprudências citadas pelo contribuinte, ele cita o número do processo DRT, ele não traz o número do auto de infração, então eu não consigo nem consultar agora aqui o deslinde desses processos. Não sei se o Dr. João Marcelo ou a doutora Aline sabem como que foi essa questão no superior. Eu não sei exatamente esse que ele citou, porque por conta do número mesmo do auto que ele colocou. Mas como foi realizado o levantamento fiscal econômico e não o específico, realmente é considerado que você não sabe quais são as mercadorias, se realmente são os móveis que ele usualmente comercializa, ou se é algum outro tipo de mercadoria que foi adquirida e que não consta ali da contabilidade e que foi efetuada a venda. Então, por isso que é considerada a alíquota de 18%. Caso fosse levantamento fiscal específico, você conhecesse a mercadoria, seria utilizada a alíquota de 12%, mas o entendimento que tem prevalecido é que se você não, se é levantamento fiscal econômico e não o específico, é considerada a alíquota de 18% em decorrência disso. Você não sabe se realmente foram os móveis que ele usualmente comercializa que foram comercializados para estarem à margem da contabilidade. Perfeito, faz todo sentido, não dá para saber exatamente a mercadoria. A contraposição do contribuinte em relação a esse argumento é que ele apresentou as guias do período. Mas assim, ou ele declarou ou não declarou, eu não entendi. Essas guias não devem constar essas mercadorias, né? Não tem como a gente saber. E outra coisa, é uma mistura de alíquota de 7 e 12 também. Mas Né? daí você aplica a máxima, acho que isso Isso aí é aí, fácil de isso aí resolver. faria o 12, né? Aí você aplicaria a máxima, mas enfim, não dá para a gente conseguir com esses argumentos, né? Realmente, eu não sei se valeria a gente colocar isso agora rapidamente no voto, viu, né, Aline? Mas assim, não dá para a gente saber exatamente o produto que ele está falando, né? Por isso que ele usou ali. Na GIA não tem essa na GIA divisão. tem os outros que ele vendeu e declarou, porque está na GIA, mas os Isso, que ele não declarou não pode estar em GIA, então não dá para gente saber que mercadoria é. Faz todo sentido esse argumento, porque, inclusive, quando você lê as jurisprudências que ele cita, eles estão bem claros. Ele fala, você aplica a presunção prevista em lei desde que você conheça as operações, você saiba quais são as mercadorias. Você não sabe, realmente não dá para você ver se tem alíquota reduzida ou não. Faz todo sentido. Não sei se Eu, vale a pena a gente complementar aqui, né? Eu posso Por um complementar parágrafo. com uma. Ou se o senhor quiser complementar com um parágrafo, ou eu posso fazer uma preferência, como o senhor preferir. Eu ponho um parágrafo. Tá, eu vou reabrir aqui. Então, porque eu acho que aí eu acompanharia sem problema nenhum, porque realmente eu fiquei um pouco na dúvida nessa questão. Mas se você não conhece as mercadorias, não tem como você saber se tem alíquota reduzida ou não, né? Eu também vou acompanhar, principalmente por esse apontamento da Aline, que foi perfeito aí para definir mesmo essa circunstância, porque de fato a presunção decorre de outro tipo de operação que não a própria venda das mercadorias, né? Então, de fato, prevalece essa disposição do artigo 34, parágrafo 4º. Então, minha sugestão é colocar aqui, ó, eu tenho um parágrafo 19 aqui que ele diz assim, ó, por outro lado, embora de fato existam precedentes na jurisprudência, blá, 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 aí tem uma parte negritada. Tratar de operações que foram omitidas ao fisco, ou seja, sem correspondente emissão de documentos fiscais e suas respectivas escriturações, de modo que não se sabe se as mercadorias cujas operações foram omitidas ao fisco teriam alíquota de 12% ou 7%. E aí, a gente poderia pôr logo em seguida esse parágrafo. Aline, tem alguma sugestão aí? Eu já coloco agora. Acho que poderia só citar que se trata de levantamento fiscal econômico e não específico, né? Então, não há conhecimento das mercadorias que foram comercializadas e que estão à margem da contabilidade.
Eu acho que nem precisaria constar no voto, mas só registrando até porque fica gravado aqui, o fato do contribuinte ter o CNAE de venda de imóveis e ter declarados outras vendas de imóveis não significa que essas vendas que não foram declaradas também foram de imóveis, né? Se ele descumpriu essa obrigação acessória de não declarar, quem me garante que ele também não descumpriu de vender mercadorias fora do seu CNAE? Então, eu acho que é nesse sentido mesmo. Se ele tivesse trazido outras provas que provariam que essas vendas não declaradas seriam móveis, tudo bem, mas não trouxe. A única prova dele, entre aspas, são as guias, que são só das operações declaradas. Né? Isso. Apresentação. Eu fiz um parágrafo mais ou menos assim, veja se vocês acham que tá bom. Como se trata de levantamento econômico, nem específico, não há como saber exatamente as mercadorias que foram comercializadas. Mercadorias omitidas, né? Comercializadas. O CNAE informar que o Ministério da Contribuinte é a fabricação de imóveis não é elemento suficiente para garantir que todas as suas mercadorias comercializadas são móveis. Por fim, a apresentação da GIA informando as operações declaradas não traz maior luz à questão. Tá bom? O que vocês acham? Por mim tá ótimo, O suficiente. que vocês acham? Aí Doutor continua, né? Isso entrou depois da... Teria uma alíquota de 12% ou 7% no parágrafo 19, foi isso? Isso. O que você acha? Talvez me pareceu talvez que fosse o caso de, nesse parágrafo 19, a partir do de modo que não se sabe se as mercadorias, né, e apenas atitude de sugestão, eu colocaria de modo que não se sabe, não se pode concluir qual a alíquota das mercadorias cujas operações foram omitidas ao fisco, sem especificar 12 ou 7, porque, na verdade, se 12 ou 7 nem é o que está em questão. O que está em questão é que ele pode ter vendido mercadorias a 18. Né? Tá, ou seja, melhorar esse 19, né? Só o finalzinho, né? Esse de modo que não se sabe. Porque aqui parece que só teriam essas duas opções, 12 ou 7. Né? E quando, na verdade, o que a gente questiona é justamente por que não 18, né? Isso poderia, inclusive, configurar um erro de fato, falando exatamente o que eu estou pedindo para se aplicar a alíquota de 12. Né? Então, de fato, não deve ser citado mesmo essas alíquotas. Então, a gente remove o 17, é isso aqui, ô Radu? No 19, né? A partir o 19. 19, a partir do de modo que não se sabe se as mercadorias cujas operações foram omitidas ao fisco teriam uma alíquota de 12 ou 17, como sugestão, poderíamos colocar de modo que não se pode precisar qual alíquota a que estão submetidas as mercadorias cujas operações foram omitidas ao fisco. Tá. De modo que não
Não se pode pode precisar. precisar. Aham. As mercadorias, né? Cujas operações foram omitidas ao fisco. Operações. Porque da forma como estava escrito, né, até quando eu li, eu fiquei com a impressão de que estavam sendo consideradas só essas duas alternativas. Quando na Sim. verdade não é, né? Na verdade a gente questiona por que não seria 18 em vez de 12 ou 7. Tá, eu vou colocar, então já vou lançar aqui, e aí a gente bate o olho só para ver se não vai, né? Deixa eu só ver aqui o total. Deixa eu ver. Tinha um errinho aqui também. Eu tinha pego na decisão. Em relação à questão, em relação a essa questão, então, a decisão de piso enfrenta essa questão, e nossa maneira tá. Bom, vou mandar lá então. E eu acho que na ementa também, né? Porque eu conheci totalmente o recurso de ofício, né? Isso, De ofício conhecido integralmente. Conhecido integralmente. Nossa, integralmente e recurso ordinário conhecido, recurso ordinário conhecido, então, e recurso ordinário conhecido parcialmente, conhecido e parcialmente por curso de ofício conhecido integralmente e conhecido e integralmente parcial e totalmente provido, né? Provido, conhecido integralmente e provido, e recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. E agora eu vou apagar aqui esse negócio. Acho que os dois têm integral conhecimento, né? Só Sim. o ofício é totalmente provido e o ordinário parcialmente provido, só dos juros, né? Recurso de ofício. Bom, verdade, melhor. Recurso de ofício. E recurso ordinário. Conhecidos. Sem o recurso de ofício. Conhecido ou provido e ordinário parcialmente provido. Deixa eu copiar esse negócio aqui. Questão parcialmente superfície, receber integralmente produto. Registrar pronto. Ok. Bom, fiz o registro, senhor presidente. Obrigado. Vamos só bater o olho, então, na emenda recurso de ofício, recurso ordinário conhecido, sendo recurso de ofício totalmente provido e ordinário parcialmente provido. Emenda perfeita. Aí você alterou o 19, de modo que não se pode precisar as mercadorias cujas operações foram omitidas ao fisco, e você pôs o 20, né? Uhum. Como se trata de levantamento econômico não específico, não há como saber exatamente as mercadorias omitidas que foram comercializadas. O que na informar que o mister do contribuinte é a fabricação de móveis não é elemento suficiente para garantir que todas as mercadorias comercializadas são móveis. Por fim, a apresentação da GIA informando operações declaradas não traz maior luz à questão. Por mim, perfeito. Vamos só conferir o dispositivo. Uhum. Conheço o recurso de ofício dolo e provimento. Conheço o recurso ordinário e dor parcial provimento. Por mim, tudo certo. Se os demais estiverem de acordo, a gente prossegue.
É só o registro que não espelha exatamente, só com relação ao conhecimento do recurso ordinário, que também é integral. Mas, assim, na prática não gera diferença nenhuma, porque o parcial provimento está ali. Aí é questão de excesso de preciosismo. Mas eu acho que dá para mudar. Eu até já reabri Vamos aí. pôr Só aqui. as bolinhas. Só as bolinhas, doutor. Então, o recurso ordinário, ele foi conhecido parcialmente Não, pro... ele totalmente conhecido e Não, parcialmente o provido. ordinário. Sim, os dois foram totalmente conhecidos. É que o ordinário foi parcialmente provido, mas conhecido ele foi integralmente. Sim, né? errei a bolinha aqui. Exato. Conhecido integralmente, parcialmente provido. Tá certo, Isso, desculpa. tá certo. Agora foi. Agora, Vamos ver. Vamos ver agora. Tudo certo. Perfeito. beleza. Obrigado, Então, viu, gente? Desculpa atrapalhar aí um pouquinho. Obrigado Não. pela ajuda aí. que isso, eu até estava com dúvida no voto, mas principalmente aí esse argumento da doutora Aline, que não sabe as mercadorias, me esclareceu bem. Então, se não tiver mais nenhuma manifestação, vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Todos confirmaram presença. Eu inicio votação. Só o meu. Todos votaram, encerro a votação. Então, o voto do Dr. João Marcelo foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento, apenas para afastar os juros acima da Selic, e conhecer o recurso de ofício e dar provimento para restabelecer na íntegra o AIM. E com isso nós encerramos o julgamento do caso Móveis Regiane Junqueirópolis Limitada. E assim encerramos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje. Vou encerrar a sessão de julgamento aqui no EPAT para que seja gerada a ata. Ata gerada. Então, agradeço a presença de todos, desejo um bom dia e declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT do dia 9 de fevereiro de 2023. Peço, por favor, para o Jailson encerrar a gravação.